sou a mais velha da família. Você tem um irmão, José, que é 2 anos mais novo, e a minha irmã, Josmari, que tem 10 anos a menos. Até uma curiosidade. Meu pai é José, minha mãe é Maria. Eu sou Josemari, meu irmão é José Maria e minha irmã é Josmari. Então eu era muito boa lá em casa, né? Então o meu pai chama Jo, todo mundo responde, né? A gente brinca, né? A gente não teria também crescido se a gente não estivesse disponível para atender também tanta gente que nos procurou. Então, se dedicar a esse atendimento, apresentar a escola, poderia ser assim alguém do comercial, poderia botar para poderia. Mas a gente fez questão da gente. No caso, a minha pessoa, alguém do braço direito, família, a gente mostrar a veracidade de tudo, como que a gente é de DNA. Então, tem uma dedicação extrema nessa questão do atendimento, né? Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, empreendedores, a mais um episódio do Bodega de Negócio. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, que eu tenho certeza que muitas e muitos jovens vão se inspirar, entendeu? Nessa diretora, entendeu? Nessa persona, Josi, né? Josimari Pavan. Mas antes disso, nós queremos convidar vocês a se inscrever no canal, dar essa moral, né, Vini? Isso aí, pessoal. Bora lá, né? Vamos dar uma moral pro canal aí, né? Se inscrever, compartilhar conteúdo. Compartilha Tudo pra vocês, né? Que a gente vem fazendo aqui. Então vamos lá, né? Compartilha com os amigos aí. Vamos lá, dá um like lá, se inscreve no canal do YouTube, né? Muito importante. Compartilhar nas redes sociais. Boa! E nós vamos então mencionar agora os nossos patrocinadores. Patrocinadores, não podemos deixar hoje como o primeiro patrocinador a escola Impulso Bento. Que Impulso Bento é a escola que a Josimari Pavan vem representar aqui hoje. E, modéstia à parte, eu acho que é a melhor metodologia de ensinos que eu já conheci. E eu assino embaixo, Depois o Vini vai dar o testemunho dele, né? Isso aí. Gedon Malhas, a malha que veste o Bodega de Negócio, né, Vini? Eu não tô de Gedon, não. Não sei porquê, mas... Hoje passou. A malha que veste o Bodega de Negócio, a malha Gedon é aqui de Bento Gonçalves e está entre as 5 maiores empresas do Rio Grande do Sul. Então visite Malhas Gedon. Mais de 3.000 itens no showroom. E aberto ao público, né? Aberto ao público. Então, o pessoal que quiser ir lá visitar a Gedon, pessoal, aberto final de semana, durante a semana, tem a loja do varejo. Então, como, né, o Baga falou aí, uma variedade enorme, né, de roupas, tudo que tem na loja. Quantos mil itens? 3.000 itens. 3.000 itens, todos produzidos por eles. Então, aqui em Bento. Uma coisa mais linda que a outra, né? E aí, a paixão do Vini, né, que é Sud, o maior chopp do Brasil, né, o melhor chopp do Brasil, né? Eita, nós, saúde! Pessoal, Sud, então, tu vai comprar uma carne, aonde? Casa de Carne dos Amigos. O que achou, Josi? Muito bem, Arthur. Carne muito articulada. Maravilhosa, né? Eita. Então o pessoal vai comprar a carne na casa, né? Casa de Carne dos Amigos. E já vai lá e encontra o shopzinho Sud, tá, pessoal? Então você vai encontrar lá, ou também, né, nos melhores supermercados, varejo aí, né, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, expandido aí para São Paulo também. Então, Sud, né, representando Bento Gonçalves, um dos melhores chopp da região aí, para todo mundo. Boa! E do ladinho, né, do ladinho da Casa de Carne dos Amigos, onde é que tu vai buscar o chopp? Aí tu vai pro mercado e lá pega uma saladinha, pega um pão colonial também, maravilhoso, lá do amigo Beto, Mercado Niquete. Grande abraço aí, Niquete. É isso aí. E aí então, Cave do Sol. Hoje a Mari tá dirigindo, né? Então ela tá bebendo um suco aí da Cave do Sol, né?
mas nós temos os vinhos especiais da Cabo do Sol, entendeu? Só elogios. Grande abraço aí, família Passarim. Logo estarão aqui com a gente, contando essa história. 90 anos, desde 1927. Tem história ali, tem mais que 90 anos. E aí então nós temos também de Paolo Galeto, nosso amigo Emiliano, Paulo Jeremias, que aqui estiveram também. Um episódio mais interessante que o outro, não perca. Volte lá e E assista. dou a dica, né? Quem quiser um bom restaurante levar, né? A esposa, né? O marido, fazer, né? Uma média. O pessoal vai lá que vocês vão ser bem servidos. Comida sensacional, não tem o que falar, né, pessoal? Aberto, né? De sábado desculpa, né? De domingo a domingo. Domingo a domingo. Direto, então, né? Só chegar lá, pessoal, vocês vão ser muito bem atendidos. E são mais de 43 restaurantes espalhados pelo Brasil todo, né? Então, Tá escalando, né? tá valendo. Elevatos, segurança eletrônica, monitoramento 24 horas. Esse episódio já está no ar, esse episódio. Guilherme, um jovem, um cara extremamente focado, extremamente detalhista nos negócios, então só pode dar sucesso. E hoje a empresa atua aqui na Serra Gaúcha, principalmente Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves e Farroupilha, e falando assim, ó, os melhores condomínios, casas de alto padrão, elevados. Muito bom. E Castel Noivas, você que tua filha vai fazer 15 anos, né? Festa de debutantes, ou tua filha vai casar, teu filho vai casar, ou o pai e a mãe vai comemorar lá bodas de ouro, né? Então, Castel Noiva tem tudo que é tipo de vestido, tem terno, até eu já comprei terno agora, né? E vestido, tá ali azulzinho assim, bonitinha, né, cara? Olha aí, ó. E agora o mais lindo de tudo, Vini, é ver aqueles vestidinhos pequenininhos assim, sabe? Das aias, assim, dos terninhos das aias, que parece que umas pessoinhas lá dentro. É uma maravilha, muito bom. E nosso grande amigo, o seu Tarcísio Miquelão, Hotel da Londres, grande Hotel da Londres, né? Ali onde é que tem grandes shows, grandes eventos e tal. E o espaço do Hotel da Londres, todo mundo, toda a sociedade pode usufruir daquele espaço lá, porque não é necessário ser hóspede. Você pode ir lá com a sua família, no final de semana, para a piscina, vai alguma casa lá. Sabia? Acompanha. Muito bom, isso aí. Ó. Quem acompanha o Bodega de Negócios está bem informado, Muito bom. Então, nossos patrocinadores, muito obrigado. É por vocês que nós estamos aqui e nós sempre seremos gratos e sempre vamos levar a marca de vocês aonde o Bodega de Negócios estiver. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo episódio, Josimari Pavão. Entendeu? Boa noite a todos. Seja bem-vinda. E o que nós queremos saber? O que o Bodega de Negócios quer saber, né? E o que nossos seguidores estão curiosos aí, né? Nossos empreendedores, saber como que começou, ou de onde veio a Josimari, o que a família fazia e como que se iniciou a tua história. Muito bem, então, boa noite, obrigada pelo convite, né? Nos conhecemos aí há um ano mais ou menos, né? E já entramos como apoiadores também. E são histórias que marcam, né? Que pode deixar um marquinho aí na vida das pessoas que assistem, enfim. Né? E é uma honra para nós, é uma honra representar essa marca, né? Depois o Vini vai dar o depoimento dele, o filho dele está estudando lá e está super empolgado. Bom, então, né, Josimari Pavão, sou natural aqui de Pinto Bandeira, né, distrito de Bento, né? Então, tenho aí meus 46 anos, ou para 47. Então, nasci numa família ali, numa comunidade do interior que se chama Capela da Anunciata, né? Então, meus pais agricultores desde sempre, né? Legal, então, inchada, tudo. Tirar a uva, a gente faz tudo, né? Especialmente para a família lá, nós temos esse tipo de produção de uvas e pêssegos, né? Sempre foi desde criança. E a lida normal de casa de interior, né? Os animais. Menina, né? Meninas aí. Isso aí já tem outras demandas aí. Então,
nasci aí, né? Estudei em Pinto Bandeira, toda a educação infantil na época que tinha, fundamental. Estudei aqui em Bento no ensino médio do mestre, na minha época, né? O mestre Santa Bárbara, né? E terminei ali, enfim, os meus estudos. E o meu pai sempre, embora a gente trabalhasse rotineiramente, né? Eu digo na colônia, mas ele sempre, tanto meu pai quanto minha mãe, incentivam o estudo, né? Era assim, tipo, firme com a gente, né? Então, de um modo geral, eu e meus irmãos sempre bons alunos, estudiosos, né? Então a gente sempre, tipo, valorizou muito isso do estudo, que acabavam bancando, né, pra gente. Claro, uma vez não tinha essa, talvez, escolas públicas, assim, mas esse incentivo, né, do escola. Quantos irmãos Tenho três comigo, né? Tenho ambos mais jovens do que eu, aí, né? Sou a mais velha da família. Eu tenho um irmão, José, que é 2 anos mais novo, e a minha irmã, Josmari, que tem 10 anos a menos. Até uma curiosidade. Meu pai é José, minha mãe é Maria. Eu sou Josemari, meu irmão é José Maria e minha irmã é Josmari. Então eu era muito boa lá em casa, né? Então meu pai chama Jô, todo mundo responde, né? A gente brinca, né? Mas enfim, terminei meus estudos aí, então fui fazer faculdade em Caxias do Sul. Então, aquela coisa, é que vai morar, né? Como é que vai ser isso? Então, a gente sempre foi uma família muito atuante na igreja católica, enfim. Então, minha mãe lá com contato com uma irmã, uma freira, né? Você tem talvez lá de Bandeira entrar aqui em Caxias, quem sabe, né? Lá onde, né? Então, essa freira, né, nos apresentou uma família lá, acabei morando na casa dessa família, onde eu cuidava das bebês, né, da dona, assim, né, da proprietária da casa. Então eu fiquei lá com eles, acredito que uns 2 anos apenas, não foi muito tempo. Logo depois, enfim, meus pais acabaram também adquirindo um local em Caxias, então eu acabei me mudando, enfim, mas fiquei então direto lá desde 98, então, que eu resido lá em Caxias. Foi para estudar? Fui para estudar e fiquei lá. Então, a minha formação inicial foi em Relações Públicas, né, Comunicação Social e Relações Públicas. Trabalhei nessa área desde que me formei ali em 2004 até 2010, vamos dizer, um pouquinho mais do que isso. Depois eu vi, até antes, assim, eu migrei para outras áreas, mas sempre a comunicação ficou comigo, né, nessa parte, assim. Então, enfim, né, trabalhei assim, fiz estágio em clube social da cidade, como se fosse aqui em Bento, sei lá, Clube Aliança, né? Então, na Caxias era o Clube Recreio Cruzeiro, que chama. Então, estagiei nessa área de eventos, de comunicação. Depois eu trabalhei na entidade de Passoar, SIC Caxias, durante 10 anos, enquanto foi na casa que eu tive, assim, também na área de comunicação, iniciei, depois participando também de diretorias, enfim, outras frentes. Trabalhei também no setor público, numa fase da minha vida, muito junto à organização do maior evento da cidade, lá que é a Festa da UMA. Sim. Fiquei também lá, eu sou velha, gente, fiquei lá uns 6, 7 anos também no setor, né? Poderia ser marqueteiro, né? E acabei nesse meio tempo, desde cedo, desde que eu fui para lá, fiz o curso de Emaús. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu participava do Emaús. É um movimento da Igreja Católica, né, destinado a jovens, enfim. Então, logo que eu fui para lá, eu fiz esse curso. Então, eu fui em 98, acho que foi 2000, eu fiz esse curso, né? E ali eu conheci a Maristel, né, nesse curso de Emaús, né, que a Maristela, então, a nossa franqueadora, né, Mas eu vou ter que cortar aqui, porque sim, eu acho que tem que fazer um parênteses ali. Sabia que esse cara aqui foi seminarista? Olha aí, gente. Por isso, né? Aí, ó, viu? Ele não seguiu a vida religiosa. Quase virou padre, pessoal, sabia, né? Foram 6 anos, né? 6 anos de seminário. Foi 3 anos aqui em Farroupilha e 3 anos lá em Porto Alegre. Nos Pobres Cegos? Os Pobres Cegos da Divina Providência. Também foi. Ele foi seminarista de Pobre Cego.
seguiu a vida religiosa, ele ficou muitos anos se combinou religioso, assim. Depois acabou saindo e fui para as coisas. Você tá dentro? Se eu tenho 46, ele tem 44. Mais ou menos. José Maria, será que eu lembro? Isso. José Maria, ele é loiro? Sim, Não, ele é mais castanho claro, assim. Que estado, né? Você lembra dele? Foi Ele 97, 94. duas cervejas. Foi isso. É uma pergunta difícil. Quando eu falo, né, do seminário, eu vou razão, Isso aí. Vizinho aqui. Vizinho. Enfim, daí nessa caminhada toda, então eu fiz esse curso lá em Caxias, né? Já atuava aqui também, outros momentos de jovens, e conheci a Maristela. Então ali em 2001, a gente, meu Deus, amigas até hoje, a gente é um ano de casamento, né? Então, e a gente foi tendo essa amizade aí. Só que nessas idas e vindas, meus trabalhos todos, trabalhei também na Caxias, né? No SEG, que aqui agora, né, tem a sede aqui, mas aqui a gente tem escritório, também com a Márcio Peonato, também uma época. Então, nessas idas e vindas, chegou um dado momento, que foi lá em 2010, que a gente conversou, e a Mara, enfim, né, para eu ir trabalhar com ela na rede da Rinder, né? Já, assim, sempre se conversava, nos ajudávamos em diversas situações. Eu tive uma empresa também da comunicação de pesquisa, enfim. E aí eu acabei indo para a rede, né, trabalhando inicialmente. Foi ali que então tu entrou na área do na ensino. comunicação. Na área do ensino. Na área do ensino, isso aí. Então, nos outros trabalhos, sim, experiência, sim, a área base é a comunicação, mas também eu fui migrando, né, muito assim na gestão de pessoas, e a área mais administrativa é essa. E na caminho eu entrei meio que com comunicação, depois eu fui assumindo ali a direção administrativa, eu acabei ficando ali de 2010 até 2021 ali, né, na rede, oficialmente lá, depois eu acabei vindo para cá, para a escola, né, a franqueada, desde também até impulso bem. Tua terra natal, né? Minha terra natal. Tu nasceu, né? Isso aí voltei para cá. Isso aí. Eu teve um corte lá, desculpa cortar, mas teve um corte que eu falei assim, né? Mulher que anda de Mercedes, quer dizer, mulher que tem Mercedes anda com mulheres que têm Mercedes, né? Ou seja, mulheres intelectuais, mulheres inteligentes, mulheres acima da média, entendeu? Se atrai, né? Aqui Maristela, né? Aqui Jasmine, né? Então, um negócio bem legal, porque eu quero abrir um parênteses aqui para dizer assim, ó, hoje, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro ali, né? A gente não sabe, cara, com quem que eu vou trabalhar no futuro, o que eu vou fazer no futuro. Se tu não tem nada decidido ainda, nós devemos acolher bem, ser simpático com todo mundo, né? Porque imagina, cara, hoje vocês são grandes amigas, parceiras, tal, trabalham juntos, tal, mas imagina se lá vocês, essas coisinhas de mulher, né, que fica se indicando uma com a outra e daí, acabou, então já muda tudo o jogo, né? Então é uma observação aqui que nós devemos fazer, né? Se você se identifica ou não, né? Tipo assim, nunca feche as portas da tua vida. Como professor, eu acho que também é isso aí, né? Uma mensagem para os alunos, né? Nunca feche a porta, porque quem sabe ali na frente tu vai precisar da ajuda. E esse cara ali é o dono da empresa. Esse teu amigo aí é o dono da empresa hoje. É verdade. Tem isso muito assim, sabe, das relações aí que a gente faz na vida. E a gente tem sempre tem que pensar a questão assim, eu até mesmo como empresária, eu sou empregável hoje. Isso que é além assim de, eu tenho boas relações, eu consegui isso, a gente tem que batalhar, né? Tem que fazer a diferença onde a gente estiver, né? Eu como professor também, né? E pensando de empreendedorismo não é só para empresário, a gente tem que ser empreendedor naquela função que a gente estiver, né? Exato. Então, sim, eu tive ótimas escolas de trabalho, eu sempre agradeço, sempre que eu sei, assim, ótimos, digamos, chefes profissionais, mas eu sempre também fiz o melhor para subir, né? Para ir galgando também. Surgiu essa oportunidade, vamos abrir? Vamos. Estou preparada? Talvez eu não estivesse, mas eu estou, né? A gente nunca está, né, pronto, né? Mas se tu dá o teu melhor, tu consegue fazer parte do trabalho. Eu acho que isso que tu colocaste aí, né,
é bem importante para também quem está escutando, né? Às vezes, isso eu vejo muito em sala de aula, conversa, né, nesse meio acadêmico. A grande maioria dos alunos não tem hoje, né, esse perfil jovens, não tem essa iniciativa de ter um negócio próprio. Eles ficam, né, naquele, não, professor, eu acho que não. Mas aí eu sempre cutuco, eu sempre incentivo, foi aquilo que tu falou, do intraempreendedorismo. Mas então, se tu não quer ter, mas tu tem que ter essa proatividade de ser um intraempreendedor e empreender aonde tu trabalha. Então, né, como se fosse teu negócio, embora tu não vai correr o risco como se fosse o do proprietário, mas tu tem que correr esse risco para conseguir, né, alavancar a empresa, tu, né, daqui a pouco crescer dentro da empresa, então, ser um líder, um gestor, né, dentro da empresa. Então tem que ter isso, né? Se tu não quer ter um negócio, mas tu quer crescer numa empresa, tu tem que ser um empreendedor. Isso de fato. E é o que tu colocou, talvez, né, tu veio se desenvolvendo até chegar o momento, eu acho que a oportunidade surgiu, eu estou preparado. Nem, a gente nunca está preparado 100%, mas com a experiência, a bagagem. Às vezes tem aquele ditado, esse chefe é chato, né? Eu faria diferente. Sim. Pode ser. Eu vou dizer que todos os meus líderes eram muito exigentes. São muito, aquela coisa assim, de às vezes estiver em casa de noite, eu sei que eu quero ir trabalhar de manhã, aquela angústia, eu vou fazer direito. Eu sempre, por acaso, eu passei por chefes muito exigentes. E eu agradeço eternamente. Eu não teria... Isso é igual na escola, na faculdade. É isso aí. O professor que é exigente, a gente nunca esquece. Depois a gente reconhece que foi o melhor professor. E diante das dificuldades, qualquer situação do dia a dia, hoje, eu me sinto assim, muito tranquila. Vou resolver isso aí. Pode ser mais difícil e tal, né? Mas tipo, não tem mais aquele, não, eu consigo tudo isso, agora eu vou conseguir isso também e vai dar tudo certo. Mas é uma caminhada, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Sim. Isso, é muito bem. Exatamente. Aqui eu quero lembrar o Guilherme, né? Que o Guilherme, ele era um cara sempre bastante... ele exigia bastante de si também, né? E ele sempre falava, não, eu aqui na minha empresa, eu sempre vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor porque eu quero ter o meu próprio negócio. E eu quero que as pessoas me percebam, né, cara? E aí, quando a Josi falou ali do agradecer ao meu chefe chato e tal, ontem nós estivemos num outro trabalho, né? E nós entrevistamos aqui o Ticiano, que são dois irmãos, dois engenheiros civis. E o que ele faz? Olha a humildade do cara, né? Os caras são extremamente humildes assim, e eles chegam na obra, ele vai lá, abraça os pedreiros, abraça o chefe de obra, e sempre lembra eles assim, ó, o dia que vocês tiverem uma ideia boa, o dia que vocês tiverem uma opinião para dar, sempre cheguem até mim e me fala isso, que isso é muito importante. E quantas das melhores ideias, né, ou uma grande ideia veio do cara do chão de fábrica. E aí, junto com a expertise dele, ele disse, a gente junta as duas e a gente melhora. E eu sempre saliento isso, ele fala, né? Eu sempre saliento isso. A ideia foi tua. Eu nunca vou me esquecer disso. Isso é louvável, né? Isso é muito bom. E a mesma coisa o professor, né? O professor é chato, o professor não sei o quê. Mas na hora que tu amadurecer e que tu vai entender, graças àquele professor, graças que aquele professor lá entendeu? Foi chato comigo, ou foi persistente, vamos falar assim, né? Que eu aprendi, que eu fui seguir esse caminho e a coisa aconteceu. Pensando assim, em escola de modo geral, né? Quando uma turma, mais velhos escolhem professor conselheiro, enfim. Sim, eles escolhem o professor legal, mas não é isso só. O legal, mas é o cara, é o exemplo que ele coloca exige. Então, a gurizada quer hoje alguém presente na vida. Então, eles escolhem quem inspira, não adianta. Exato. Pode até entrar ali num joguinho, a gente acha legal, a pessoa, né? Mas lá no fundo a gente quer alguém que puxa a gente.
Sim. Que, né? Desse. Bem nesse sentido. Certeza. Tá, Josi, então voltar lá, né? Voltamos Vamos lá, lá. né? Tu voltou pra Bento, né? Aí voltei para Bento. Então, nesse tempo que a gente fiquei ali na Caminho, então, hoje sempre isso tem 5 anos aqui, devem fazer uns 8 anos que começou essa discussão de expansão, de pensar em franquia, daí como seria e tal. Né? A gente acabou... Ainda não tinha, não era franquia. Ainda não tinha, só tinha lá a rede, Caminho em Caxias, então começou esse pensar lá dentro, né? Consultorias, enfim. E chegou um dado momento ali, bem no ano de 2020, aí vamos para Bento, era uma das cidades ali, vamos lá, vamos ver, né? Então a gente acabou vindo conversar com as autoridades, o setor de educação, conhecer um pouquinho aqui, eu acho que vai dar certo, né? Então vamos ir. Por acaso encontramos esse terreno ali no bairro do Navio. E tá, vamos lá então. Então a gente veio ali no final de 2020, então inicialmente, claro, você cria um terreno, começou a ser projeto, obra, enfim, mas a gente, de uma forma muito tranquila, assim, imaginava começar todo o trabalho em 2022, né? Um ano ainda depois da nossa chegada. Então, no final de 2020, a gente fez uma visita cortesia, assim, para algumas escolas de educação infantil da cidade, para se apresentar, dizer, olha, daqui de 2 anos, 22 anos estaria, ensino fundamental, mas uma opção no chão material, assim, bem de se apresentar mesmo. Isso foi ali em novembro de 2020. E, para nossa surpresa, começaram a vir ligações e procuras, enfim, né, informações, e como a gente já tinha a escola, digamos assim, aberta legalmente, né, então a gente só contatou aqui a CRE local, alugou um espaço, teve essa vistoria, então a gente resolveu abrir o ensino fundamental, que a gente já estava autorizado a funcionar, né. E a gente acabou iniciando, então, já ali 2 meses depois, 3, né, em fevereiro de 2021, então com 3 turminhas. Então a gente iniciou ali com o primeiro ano, segundo ano e quinto ano, veja, bem aleatório, assim, né? Sem querer, querendo. Sem querer, nesse espaço que a gente tinha ali na Alameda Feira Vinho, e a gente começou eram 28 alunos, 20 alunos ali. E foram vindo as visitas, o prédio subindo, e isso tudo, né? A gente apresentando os nossos diferenciais, então ali no final de 2021 a gente já se mudou para o prédio novo, então foi ali em novembro. Sim, foi 1 ano, então. Praticamente 1 ano, né? Não chegou a fechar 1 ano, não é letivo, porque daí em novembro a gente acabou já indo para o prédio novo. Ainda claro, faltavam alguns acabamentos, mas já tinha os andares principais prontos, enfim. Ok, finalizamos aí o ano, e o ano seguinte, de 30, a gente foi para 180 anos. Nossa, que coisa. Né? E daí o ano seguinte a gente foi para 300 alunos. Aí depois, agora a gente está ali com mais 500 alunos, né? Então foi muito assim, a gente foi muito bem acolhida aqui pela comunidade de Bento Gonçalves, né? Então, e essa demanda tem, com excelentes escolas aqui também, nós também temos um público que optou pela gente ali, né? Essa jornada aí, por isso a gente está aí com uns 5 anos de caminhar. 5 anos já. Aqui em Bento, 5 anos. 5 anos. Tem 5 anos, olha aí. Estamos já pensando em orações mais adiante também, né? Antes era a rede de ensinos lá em Caxias, né? Por que mudou para Impulso Bento? Na verdade, assim, né, toda a rede de ensino, o Caminho de Saber, que é a Rede Caminho hoje, né, ela começou há 37 anos este ano, né? Então, a Maristela, ela teve lá atrás, no início, várias escolas de educação infantil na cidade. Ela tinha, acho que 7, 8, né? De repente ela vai ouvir da tecnologia, mas eram várias unidades, né? E ela tinha, inicialmente, antes de tudo, ela tinha escolas com o nome Rodando Doce, e depois a Companhia do Carinho, enfim. E aí ela tinha essas várias escolas de educação infantil, e aí ela quis, então, ir para o fundamental, até pensando no Júlio César, que era o filho dela, ela sempre conta essa história, né? Eu quero um ensino diferente para o meu filho aqui. Então ela abriu o fundamental e colocou o nome como Caminho do Saber. Ela manteve as unidades infantis, com o Ciron, com os outros nomes, mas abriu a Caminho do Saber. Foi crescendo, chegou a vez de chegar ao médio. Então ela segmentou, então ela colocou o nome de Impulso para o ensino médio. E isso foi andando durante vários anos. Então, num dado momento, ela se viu
da necessidade de que, quem sabe, vamos unificar esses nomes. Então, como a Caminho do Saber foi uma marca assim, mais forte em Caxias, então toda a rede, né, essas escolas se chamam então a rede de ensino Caminho do Saber. E essas outras marcas, então, algodão doce não existe mais, né? Então, e a Impulso, como também era um nome forte em Caxias, então foi desenhado para ser o nome das franquias, ela não perder essa marca. É o mesmo método, né? Não tem o mesmo nome Caminho do Saber, mas ela quis manter então a Impulso como a marca das franquias. E hoje em Caxias é assim, a rede Caminho e as franquias que foram abrindo, então ficam com o nome de Impulso, com a assinatura do lugar do nosso, né? Então, Impulso Dentro, temos a Impulso São Marcos, lá em Caxias temos mais 2 unidades em bairros distantes, então, Impulso Jardim Dourado, Impulso Décimo, e a novidade é que a Simone chama Impulso Torres também. E aí, pessoal, novidade saindo fresquinha aí, ó. Então, Impulso Torres. Isso tem. Pessoal que mora então no litoral, que está assistindo, o pessoal que está pensando em morar no litoral, já tem escola. Já tem escola, né? Escola. Impulso, né? Uma metodologia fantástica. E aproveitando ainda, não vamos falar ainda da metodologia, vamos Vamos aumentar a audiência. Fica aí que vocês vão entender um pouquinho mais do sucesso da Impulso, né? Exato, que o sucesso já está bem aqui, né? Eu acho que isso tudo que a gente ouviu até agora se define meritocracia, né? Tá, aconteceu, não foi do nada, né? Foi de um caminho que veio sendo traçado, né? Foi de uma responsabilidade, foi de uma autoridade, entendeu? De uma pessoa que, porque sempre quando a gente fala de um líder ele ninguém segue um líder de graça. Segue ele porque ele já foi exemplo, entendeu? Ele tem crédito. A receita, né? Isso. Porque tu tem que ter um discurso, mas tu tem que ter uma prática diferente do teu discurso, né? E isso é para a vida, né? Para tudo, né? Então, é fundamental. Então, assim, os líderes, sim, tanto Maristela, agora, né, eu ali com os meus, eu acredito, assim, que a gente tem que deixar esse exemplo, né? A gente tem que ser aquilo que a gente diz que é. Senão, a gente cai no descrédito, né? A escola não seria o sucesso que é se a gente não fizesse aquilo que a gente vendeu, né? Da parte bem básica, né? Sim, tem seus problemas diários, situações N, mas estamos dispostos a resolver, estamos juntos nisso, eles sabem do nosso jeito de ser, né? Então, o sucesso vem disso, do discurso e a prática vai serem coerentes, né? Só por isso. Tem sentido. E aí eu vou perguntar então, né? A gente entender um pouquinho, né? Bom, a gente, né, tem Impulso há 5 anos aqui. Isso. Qual foi a maior dificuldade enfrentada nesses 5 anos? Tu acha assim que... Eu entendi que, né, ela teve um crescimento exponencial que não se esperava assim também, né? E foi acolhida pela comunidade. Sim. Mas passou por alguma dificuldade assim que também tu pode, né, daqui a pouco compartilhar as pessoas para mostrar que nem tudo é tão fácil. Não só dificuldades, mas algumas coisas que podem acontecer que tem que enfrentar nessas barreiras para crescer, né? Assim, várias coisas eu digo de pequenas, não é grandiosa, mas são pequenas que tu tem que estar disponível ali para resolver, né? Então, essa caminhada para toda, né? A construção da escola, enfim, né? Uma característica que a gente sempre teve desde o início a gente não teria também crescido se a gente não estivesse disponível para atender também tanta gente que nos procurou. Então, se dedicar a esse atendimento, apresentar a escola, poderia ser assim alguém do comercial, poderia botar poderia. Mas a gente fez questão da gente. No caso, a minha pessoa, alguém no braço direito, a gente mostrar a veracidade de tudo, como que a gente é de DNA. Então, tem uma dedicação extrema nessa questão do atendimento, né? Aí tu vai crescendo, claro, deu tudo certo, mas esse nosso jeito de ser exige pessoas predispostas para trabalhar com essa forma que a gente quer. E não é nada muito complexo, mas a equipe tem que ter uma característica.
Então, não que tenham, assim, passado muitas pessoas pela gente, não. Muitos estão aí com a gente desde uns 5 anos, enfim. Mas é o perfil, né? Esse jeito nosso de ser exige o quê? Uma equipe que queira aprender bastante, estuda, né? De estudar, de ler, de buscar informação, de entender a criança, de entender hoje tanta coisa, né? Então, a gente tem encontros mensais de formação, de discussão, quando tem algum evento, a gente vai, a gente não fica assim esperando, chega uma notícia final, a gente sempre está em busca. Então, a gente exige uma equipe assim, atuante, sabe? Que queira estudar, que queira sempre aprender mais. Então, isso às vezes é difícil, né? Porque hoje, não desmerecendo, mas assim, não vem muito. As faculdades acabam não apresentando esse profissional para a gente, que é um pouquinho a mais. Então, as empresas, exemplo de lá na escola, como qualquer outra, eu acho que vale muito hoje na formação de seres, né? Então, isso é uma luta constante, assim, né? A gente tem como uma premissa, assim, a gente tem uma linha, assim, bem exigente, assim, de equipe. Mas também a gente quer manter um clima ótimo. Você já não vai ensinar, meu Deus, aqui não, um quartel-general. É um clima leve de pessoas felizes, mas que estão sempre em busca de conhecimento. Né? Mas a gente, tudo evolui. Tecnologia, enfim, tudo, né, paraferné, tudo evolui. A escola também precisa evoluir. Aquela pessoa sentada, né, os alunos uma para as outras, sim, tem horas para as outras, mas as aulas têm que ser diferentes, para isso tem que estudar, tem que pensar estratégia diferente. A criança hoje tem outra organização, né, mental, a gente tem que estar acompanhando. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar... O professor hoje, é que o mundo assim, tudo é muito fácil, né? Eu posso isso, posso aquilo. Mas o professor ainda tem que ser autoridade, eu não tenho que entender que nem sempre o Richard. A gente é o norteador, né, de educação. Né? A gente tem que mostrar o caminho, e mostrar o melhor caminho para eles. E outra coisa que a gente tem, muita outra característica, é que a gente trabalha na autonomia. A gente desenvolve a autonomia desse aluno. Então, às vezes, existem pessoas que não entendem isso, mas o aluno não tem só obedecer? Tem as regras de escola, a gente diz, com normas, né, regras de conduta normal. Mas a gente tem que ensinar ele a ser autônomo, ser livre. E isso também exige da equipe, exige da forma como a gente faz isso acontecer lá dentro, né? Então não adianta ter uma aula tradicional, a gente tem uma aula diferente, a gente tem uma aula onde a gente trabalha equipe, a gente apresenta problemas, eles trabalham isso na resolução de problemas, a gente tem muito bem definido, né, o trabalho desenvolvido no Pilar Socioemocional, né, de trabalhar com eles menções, nem sempre eu ganho, nem sempre eu perco, então as frustrações, os limites, porque tem muito aquele ditado que a escola prepara para a vida. Na verdade não, a escola é vida. Aquilo que ele vive ali, ele já está vivendo, já vai viver ali adiante, né? Então aquilo que ele vivencia ali já é a vida dele, já não é um preparo, Sim. Ele vai absorvendo como qualquer pessoa, enfim, para se tornar assim, quando ele crescer, o melhor sinal que uma empresa, uma sociedade, um líder, né, precisa ter, né? Então a gente se preocupa muito com isso. E esse caminho é árduo, né? São várias frentes, né? É isso que tu falou ali, né? Pelo que eu entendi, né? Essa questão da equipe, das pessoas. Essa é uma dificuldade que a gente vê no dia a dia. E a gente ouve hoje de empresários, sim, hoje a gente tem essa dificuldade no mercado. Da formação. Agora vendendo meu peixe, né? E aí ela falou, né, que as faculdades não estão entregando muitos profissionais tão qualificados. Mas eu não sei, né? Os que passaram por mim e estão trabalhando lá, né? Eu acredito que estão bem qualificados, né? Passaram por mim, né, Cláudia? Cláudia foi minha aluna. E várias disciplinas, né? Foi assim. Sim. Mas e aí aproveitando... É assim, né? Eu digo que às vezes acaba esse mundo assim, de facilitar a vida, as pessoas querem facilitar, né? Então, a gurizada às vezes quer ser youtuber, não é desmerecendo, mas tem que
trabalhar para ser um bom youtuber também. Sim. Né? Então, quando Tem que ter um diferencial Isso. também, né? Então, quando tem algumas faculdades assim que se apresentam, às vezes a gente nem sabe se estão realmente legalizadas, eu digo, né? Que te apresentam, sei lá, uma formação em pedagogia com, sei lá, talvez 5, 10 horas de estágio, eu não consigo. Sim. Acreditar que em 5 horas de sala de aula tu já esteja pronto para assumir uma vida inteira de 20 alunos, de ter todas essas dinâmicas. Então, isso nos preocupa um pouco. Então, tu acaba tendo que trabalhar, né, com um formato equipe. Mas sabe que eu percebi isso? Eu falo, tá, pessoal, porque o meu filho estuda lá, né? Sim. Falo com propriedade aqui. Uma coisa que eu percebi quando eu fui lá a primeira vez. Fui lá visitar, e a Cláudia, eu conheci ela, foi minha aluna, né? E aí ela falava, parecia que eu pensei, mas será que ela é dona aqui também? É sócio, sei lá. Porque, cara, ela apresentava e numa alegria, e aí os outros vinham falar, sabe? Eu percebi. Tu percebe. E não é nada assim, não existe assim, estamos formando lavagem cerebral. Não. A gente, toda reunião é revisitar quem somos, o nosso propósito, o jeito que a gente tem que ser. Cada um pode fazer do seu jeito, mas tem que ser, né? Os valores da equipe são esses, o da equipe tem que ser esse. E não significa assim, se tu não gostar dos nossos valores, que tu é uma péssima pessoa, não. Porque vai dar super certo em outro lugar, mas com a gente é nessa linha. Então, o espírito, a Cláudia ela estuda sobre nós, ela lê os materiais que a gente produz, ela acompanha, não tem nada de novo. Ela é interessada pela gente, ela nos apresenta a nossa melhor tipo de qualquer um, eu digo, né? Então, os profs também, né? Bom, enfim, todos os setores. Né? Todas ali as meninas que recebem. Legal, às vezes eu te encontrei lá de manhã cedo, né? 7 horas, a Dili lá recebendo os alunos na porta. Muito legal. Claro, não é todos os dias, mas a gente sempre está presente, né? De manhã cedinho, de meio-dia, final da tarde. E muitas pessoas nos trazem, assim, até lá em Caxias, a gente sabe, né? Que às vezes tem aquela coisa, eu vou deixar meu filho na porta da escola, ai, que Deus abençoe que coma tudo bem, no sentido assim, é como se criasse uma porta. Não, agora só está lá dentro, só pega não existe assim um diálogo. E eu fico pensando, gente, é o bem mais precioso da família, que a gente está recebendo na nossa escola, o mínimo é a gente ter um contato com essa família. Exatamente. Essa relação próxima. Ai, tu percebeu, né? Como é que foi hoje? Em casa. Ai, eu vou trazer para a escola, sabe que isso é. E a gente vai ouvir, vamos investigar, de repente, né? Resolver, porque a gente quer que a criança seja feliz ali, né? Que não sofra, que não tenha medo, senão que não vá ter as suas dificuldades, mas que seja um ambiente salutar para ela. Então, isso a gente se dá conta no diálogo, família e escola, constantemente, né? E eu vou dar o meu depoimento também, porque quando eu fui conversar com a Maristela, né, daí quando eu voltei, eu falei pro Vini, eu digo, Vini, cara, assim, ó, a melhor coisa que eu já vi, cara, sabe? E quem me atendeu lá foi um cara grandão. Cara, meu cara grandão assim, e aí era engraçado, tu deve ter percebido a mesma coisa, porque, cara, eu me emocionei umas 2, 3 vezes lá. Porque quando ele abria a sala de aula, né, pra mostrar, aqui, estudo dos caras, os pequenininhos vinham correndo, abraçava ele, disse, ai, tio, não sei o quê. E aí as crianças pareciam, tipo assim, se for um pouquinho ligado, elas falavam, ai, eu adoro essa escola. Tipo assim, será que eles falaram pra ir as crianças falarem isso? Não, e a melhor escola que eu já tive, eu adoro essa escola. Eu digo, caramba, meu. Então, era uma empolgação, era uma alegria, assim, quando as crianças viam ele e tal. E daí depois nós passamos no refeitório uma hora lá, daí eles falaram, vai, eu adoro as comidinhas, vamos lá, vamos comer, eu adoro. Eu digo, Deus do céu, eu digo, olha só. E as crianças não mentem, né? Não é. Isso aí, criança não mente. E é bem isso. Então, isso é outra coisa, né? Visitas, né?
uma família vem visitar, quer conhecer sim a proposta, enfim, o escritório, digamos, que atende, né? Mas eles querem conhecer a escola. Seja a hora que for, vamos apresentar a escola. Então vai ter a hora do decreto, vai ter uma bagunça, vai ter a hora do refeitório, vai estar lá, vai ter a hora, né? De repente alguém vai estar chorando, no joelho. É mostrar o que é a escola, né? Então, que as famílias vejam que aquilo ali é de verdade, que isso acontece nos ambientes, e é importante, né? Porque a família tem que se sentir segura, com certeza, e a criança tem que estar. A gente tem muito essa premissa de, estavam os filhos para conhecer, porque eles têm que sentir também, né? Claro, assim, o pai e a mãe decidem escola, a gente entende isso, né? Mas é bom que a criança também venha, conheça o ambiente, né? Caça ali umas aulinhas com a gente, então tem essa dinâmica. Mas antes da gente continuar a carne, Vamos lá então. Vamos pra cá. Tá olhando aqui. Né? Eu queria, foi falado dos profissionais, né? É feita uma seleção, assim, tipo, você falou que já tem vários lá, que já é vários anos que estão lá, né? Tal. Eles são criados lá ou, tipo assim, buscam um profissional de fora para dizer da invito, isso? Não, tipo, de um modo geral, sim, quando começa em pouco tempo de casa, que busca profissionais em mercado, né? Mas eu tenho várias meninas que a gente chama que começaram com a gente desde lá do início, que eram monitoras, estudantes de pedagogia, que hoje já são professoras nossas, né? Já se formaram, já estão com a gente, já conhecem nosso método, enfim. Então, a gente valoriza muito o nosso público interno também. Fica olhando ali, quem sabe uma conversação, quem sabe, né? Então, a gente valoriza. Claro que nesse crescimento a gente acabou buscando também muitos outros que tem atrás de si. O que tu achou, Vini? Criar problemas, entendeu? Para as crianças resolver. O que tu diz isso como professor? Tem uns projetos não acontecendo aí, depois eu conto mais. Antes da Josi falar, depois ela vai falar sobre os pilares, vai falar um pouco sobre a metodologia. É que isso todo mundo tem que saber. E aí eu vou falar para ti, Baga. Quando eu fui na reunião dos pais, me falaram isso. A gente trabalha com resolução de problemas. Na faculdade a gente tem que implementar isso. Porque eu, pelo menos, no ensino infantil, médio, fundamental, a gente não trabalhava isso. E hoje, na atualidade, e eu sou da área da inovação, Sim, né? Eu tenho um mestrado, doutorado dentro dessa área, pós-doutorado, e a gente trabalha o quê? E isso leva para consultoria nas empresas. O papel principal é resolver problemas. Quando a gente fala dentro, né, da inovação, a pauta é problemas. Criar soluções para aquele problema. E é trabalhar, essa criatividade, essa proatividade de resolver problema. Isso dentro da inovação. E aí, quando eu ouvi falar isso, imagina uma criança, eu pego o exemplo do meu filho, né? 6 anos, 7 anos, 8 anos aí, já ter esse pensamento, né, essa mentalidade, embora, né, uma iniciação aí, mas já conseguir, né, ele começar a pensar em resolver problemas. Imagina no futuro, o que vão ser essas crianças. É verdade. Para mim, quando eu vi isso, foi sensacional, né? Eu acho que hoje a gente vivencia isso. Eu, como administrador, quando tem negócios, a gente vive isso dia a dia. É isso. Eu chego na empresa, tem que resolver problema. Estou aqui para isso, problema. Sim, sim. Então agora tem que pensar na solução. Então imagina uma criança já preparada lá, pequenininha, já tem, né, isso mais desenvolvido. Claro, isso já vai amadurecendo. Claro. Mas isso na inovação que a gente aprende. Isso as empresas pagam uma consultoria para ir lá ensinar um método de resolver problemas. Por isso que a equipe é fundamental, estar disposta a também entender esse nosso jeito para poder levar adiante isso, né? Então, a formação da equipe tem que ser constante. Vai ambiente, enfim. E graças a Deus é super redondo, né? Até o momento. Os cursos estão aí. E a gente acaba tendo isso de resolução de problema, sim.
tanto, em todos os pilares, eu digo, né, do conteúdo forte, inovação, tecnologia, né, do socioemocional e também nos projetos paralelos, como o projeto de liceu, né, eu já estava comentando isso também, né, porque o liceu hoje, sim, é o pensamento científico. Tem que vir de uma demanda que os alunos trazem, assim, mas sempre em cima de um problema. O que a gente quer descobrir, o que a gente quer resolver, o que está aí acontecendo, né? A gente faz com que o aluno pense nisso para pensar seu projeto, né, de pesquisa. Então, tem esse projeto que dura 6 meses, né? Onde então eles têm toda a questão de método científico, a feira na escola. A gente faz questão de ter avaliadores externos para avaliar os nossos trabalhos, que não são só professores de outras escolas, universidades, assim, e empresários. Eu tenho lá um projeto sobre IA que a gente teve no ano passado. Vamos sim convidar pessoas como amadores, quem entende isso, para avaliar o projeto, para fazer perguntas de repente coerentes, esse aluno também, né? Então a gente tem muito essa preocupação de colocar em curso também no meio da sociedade, os alunos, né, convivendo ali com a comunidade, não só dentro das paredes da escola, levar para fora, né? Então você vai eles a participar de feiras externas, a gente participa no IFE, a Mostra Tech, que é a maior feira de infecções da América Latina, com a experiência que eles têm, olhando os outros trabalhos, inclusive, para essa parte. Ali, por exemplo, dentro da inovação e tecnologia, uma frentezinha ali, né, a gente implantou ano passado uma equipe interna de robótica. Então, sim, claro, campeonato, arena de robô, programações, né, todo esse desafio, né. Mas nesses campeonatos em que eles vão, ainda, claro, não fomos em nenhum internacional, mas a nossa sede, né, que a gente viajou fora para a Austrália, Estados Unidos, né, com a equipe de Então nós estamos chegando ali, nós já fomos no primeiro ano de implantação, o ano passado, já fomos na final nacional, que foi em Recife. Então, nossa organização ali do 5º ano até o 8º. Então, o que acontece nesses campeonatos? Sim, tem o desafio de robô, mas tem a pesquisa. Então, a pesquisa, às vezes, os temas que são lançados sei lá, como eles poluem o oceano, como os astronautas podem não perder sua massa muscular no espaço, o que a gente pode pensar para eles, assim, não eu brinco assim, a gente, vamos fazer ali um vulcão com vinagre, é outro pensamento, né? Mas era assim. Não, claro, evolução da educação, né? Então hoje é isso, né? Então eles se preparam para esses momentos assim, né, de pesquisa, de competição de robô, de programação. O robô tem que seguir um desenho ali, tem que andar nessa linha, pegar aquele objeto, levar no outro, tem tempo determinado, tem que fazer sempre curvas para a direita, não pode Então tem várias coisas ali que eles trabalham. E vai chegar o dado momento, que já aconteceu com a nossa equipe, né, da Caminho, vai chegar para eles também. Eles têm que apresentar esse projeto de pesquisa para também avaliadores desses grandes eventos. E muitas vezes a apresentação tem que ser em inglesa. Então, outra habilidade que a gente tem também na escola. Sim, tem inglês no currículo, tem inglês no computador, tem 2 períodos no currículo, tem parece maçante, mas não é. A gente existe sendo aluno, mas ele já está possibilidade. Hoje eles... Então, pensando ali numa outra frente, a gente acaba trabalhando de educação tecnológica e de robótica. O Guilherme, o cara que nós entrevistamos, do CEO, né, da Elevatus, e ele falou que isso me lembrou do Pietro, né, quando ele falou isso aí. Ele disse todas as vezes que eu ganhava um presente, ou do meu Dindo, ou do meu pai, da minha mãe, que era um eletrônico, eles já sabiam o que ia acontecer. Porque eu desmanchava, eu queria saber onde é que era, como que era a bateria, como é que funcionava e tal. Desmanchava e montava. E numa das oportunidades que nós fomos visitar o Guilherme lá, né, Guilherme? Aí o Pietro foi junto, ele viu uma maletinha lá, como é que ele chamou aquilo lá? Prédiozinho? No museu que ele falou. Eu sei que ele viu aquele negócio eletrônico lá, o Pietro já ficou fantástico. Ele disse, pois é. Ele disse, eu hoje sou o dono de uma empresa, entendeu? De segurança eletrônica, né? Aí eu já disse, pronto, né? Digo, vai saber onde é que eu vi o cara vai estar, né? O Pietro vai estar ali, né? Mesmo esquema, né, cara?
E eu acho que é isso aí, a gente não pode, que a gente costuma assim, né, o prof deve saber, né, o maior erro dos pais ali, tipo assim, em fazer com que os filhos sigam a profissão que eles estão. Eu acho que não é por aí, né? O filho ele vai seguindo, né? Ele pode, no momento, tenho 15 anos, eu não sei o que eu quero ser. Mas depois, cara, quando chegou nos 18, opa, é isso aqui que brilha o olho para mim. Eu acho que esse é o caminho, né? E a gente tem que dar as oportunidades para eles, né? Então, e sim, alguns vão escolher seguir a trajetória dos pais, né? Então, a gente ouve também muitas dificuldades hoje em sucessões, né, de alguns empresários. Exato. Mas, enfim, a gente tem que tentar, né, oportunizar a eles as melhores condições para eles poderem depois definir. E eu imagino, né, que assim, empresários, aquelas empresas tradicionais, mas será que o meu filho vai seguir, né, tem que ver quando faz essa história. Então, a gente entende essa angústia, mas a gente também tem que tornar atrativo esse seguir, né, para eles. Porque às vezes, se eles só vêem para ir poucas horas do dia, não quer conversar, ele vai dizer, mas ela só não quer interesse, tem lunch chato ali, eles têm que assim. Então, esse tempo também que as famílias têm para ter de qualidade com as suas filhas. Você fica que você não vai trabalhar, mas aquele tempo que eu estou em casa com ele, eu botei de qualidade e vou dizer, filho, vamos seguir a sua final. Então, a gente consegue, de um modo geral, a gente consegue, né, fazer, talvez conduzir uma boa sucessão, assim. Mas depende também da gente, né? Como empresárias, de poder mostrar para eles o lado bom disso daí, tá bom? Porque às vezes depende, nós temos aquela dos mais velhos, né? Que chegou, empresários que estão a sair já só trabalham. E tem, a gente tem uma agência de trabalho. E às vezes eu fico, isso aí é firula e tal, né? Ainda hoje. Chega, sei lá, às 6 da manhã e vai para casa às 10 da noite. O filho vai entender o que é hora da vida. Hoje o mundo é outras oportunidades. Ele tem que entender que aquilo ali também é bom. Então, a gente tem que saber administrar bem, gerenciar, poder ter